Bom dia, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, Deus me deu uma palavra. Eu estava acordando e o Senhor me deu uma palavra sobre o filho pródigo. A palavra do Senhor aqui em Lucas 15, a partir do versículo 11, que diz assim: E disse-lhe um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua. Longínqua quer dizer muito longe. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos, os cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava. Tem pessoas que dizem que o filho pródigo comeu as bolotas dos porcos. A palavra do Senhor diz o contrário. Ele só desejou. Ele desejou, mas ninguém lhe deu. Ele só desejou. Encheu o seu estômago. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia. E ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: Quanto jornaleiro de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornalheiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. O pai se moveu de íntima compaixão. Com certeza esse pai, enquanto seu filho estava fora, quando seu filho saiu, ele não parou de orar, de buscar, de esperar pela volta do seu filho. Estava longe, virou-se e se moveu. Estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. Isso foi o pai que fez. O pai viu o filho de longe, correu e o abraçou e beijou no seu pescoço. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel em seu dedo, um anel na mão e a paca em seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo.
E quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e a dança, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? O que é aquilo? E ele disse-lhe: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu sã e salvo. Aquele irmão não se alegrou com o irmão que voltou, mesmo ele voltando sã e salvo. Não se alegrou. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, quer dizer, era só filho do pai, não era irmão dele, né? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, a preocupação dele era com a fazenda, não era com o irmão, né? Desperdiçou a tua fazenda, mas meretriz, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e foi achado. Aqui eu não quero falar sobre o filho que se foi. Eu quero falar sobre o filho que ficou em casa. A palavra que o Senhor, meu Deus, me deu nesta manhã sobre o filho pródigo. O Senhor ministrou no meu coração sobre o filho que ficou. A palavra do Senhor, ela é muito clara, né? Quando aquele pai, olhando para ele, falou: o teu irmão estava morto e reviveu. E ele falou assim: o teu filho não era irmão dele, não, era só filho do pai. Eu quero trazer isso, irmãos, quero trazer isso para dentro das igrejas. Quero trazer esta palavra, essa meditação, para os irmãos meditar dentro das igrejas. Quantos irmãos hoje em dia, né? Quantos irmãos hoje em dia estão dentro da igreja? Quantos crentes nasceram dentro da igreja? São filhos de crente, nasceram na igreja. Quantas pessoas aceitaram Jesus estão dentro da igreja? Não sai dentro da igreja, é culto de manhã, de tarde, de noite. E se puder, dorme dentro da igreja, né? Vive dentro da igreja. O irmão do filho pródigo, ele ficou em casa, ele nunca saiu de casa. Ele sempre ficou dentro de casa, né? Mas a Bíblia nos diz que o pai repartiu por eles igualmente. O pai não foi injusto, o pai dividiu igualmente, né? Igualmente a eles, né? A palavra do Senhor diz que igualmente para eles, né? E um filho foi e o outro ficou. Só que o pai ainda estava vivo. O pai não tinha morrido, o pai estava vivo. O filho pegou sua parte, aquele filho pegou sua parte, né? E foi gastar o seu dinheiro lá fora. Mas o pai ainda estava vivo. O pai ainda estava dentro da casa. O pai não morreu.
Aquele filho que ficou, ele estava junto com o seu pai. Ele continuou tendo o que era dele. Nada foi tirado daquele filho que ficou. Nada foi roubado dele. E ele ainda tinha a presença do seu pai. Se você prestar bem atenção, quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, se esforçando e faz uma coisa e faz outra, canta bonito, prega bonito e está sempre ali para chamar a atenção do dirigente da igreja, do pastor da igreja, do ministério. Está sempre fazendo alguma coisa para chamar a atenção, né? Chamar a atenção das pessoas, não é para chamar a atenção de Deus. Eu tenho um problema com congregações, não é com Deus. A minha alma, ela pertence a Deus. A minha salvação não vem de congregação. Dirigi igreja por muitos anos e foi por viver dentro da igreja que prestei atenção, vi muitas coisas dentro da igreja que se o meu negócio não fosse com Deus, eu já estava no mundo. Porque é uma rivalidade muito grande dentro da igreja. As pessoas se esforçando para agradar o pastor da igreja, se esforçando para agradar o ministério, mas não se esforça para agradar a Deus. Não se esforça. Assim como esse irmão do filho pródigo, o irmão que ficou, ele ficou o tempo todo dentro de casa. Ele não saiu de perto, de dentro de casa, dentro da fazenda. Ele não saiu de dentro da fazenda, mas estava longe do seu pai. Se nós analisarmos essa palavra, a palavra do Senhor diz que quando o pai viu o seu filho de longe, ele correu, abraçou o seu filho e beijou. Irmãos, beijou no pescoço. O beijo no pescoço tem um significado muito grande. O beijo no pescoço é do amigo íntimo, que beija o pescoço. Um pai que ama um filho que ama o pai, ele beija o pescoço. O beijo no rosto, qualquer um dá. Judas deu um beijo no rosto de Jesus, mas no pescoço, não é qualquer um que dá um beijo no pescoço. E se nós analisarmos, esse filho era um filho amoroso, um filho carinhoso, um filho que dava atenção para o seu pai. Ele só teve aquela ambição, querendo conhecer o mundo lá fora, querendo saber como era lá fora, porque ele só conhecia ali dentro, ele só conhecia dentro da casa do pai. Ele queria conhecer lá fora. Não era falta de amar o pai que ele foi lá fora. Não foi por falta de amor ao pai que aquele filho foi embora. Mas aquele filho que estava dentro de casa, ele só se preocupava. Você pode ver que a palavra do Senhor diz que quando ele chegou do campo, ele vivia no campo trabalhando, ele vivia no campo para aumentar mais e mais a riqueza do pai. A preocupação dele era aumentar a riqueza do pai, porque ele tinha num pensamento que mais cedo ou mais tarde aquele pai ia fechar os olhos e ia ser tudo dele, né? O outro irmão foi embora, então ia ser tudo dele. Mas quando ele chegou em casa e viu aquela festa que o seu pai estava fazendo para o seu irmão que voltou, em vez de ele se alegrar, porque o seu irmão que estava fora, que tinha ido para o mundo, voltou para casa, em vez de ele se alegrar, porque o seu irmão estava vivo, ele ficou irado. Na imaginação dele, ele pensou: pronto, meu irmão voltou, agora tudo que eu trabalhei, tudo que eu lutei, tudo que eu consegui de novo, que eu recuperei o que ele levou, agora meu pai vai dividir com ele. Engano. O que era de um, era de um, que era do outro, era do outro. Mas o pai ainda estava vivo. E quando o pai está vivo, tudo que é do pai, aleluia,
tudo que é do Pai é nosso. Aquele outro filho que ficou, ele esqueceu que ele ficou o tempo todo dentro de casa, mas ele não deu atenção ao pai. Ele não procurou o pai, ele não abraçou o pai, ele não beijou o pai. Ele não deu o mesmo amor que aquele filho que se foi deu. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, irmão, procurando agradar as pessoas, o dirigente, o ministério, mas desagradamos a Deus com essas atitudes. Desagradamos a Deus porque estamos o tempo todo dentro da casa do Pai, mas esquecemos que o Pai que está lá precisa de atenção e não damos a atenção ao Pai. Como nós somos? Como você é? Como será que eu sou? Será que eu sou aquele filho que se foi e depois voltou arrependido? Que a Bíblia diz que aquele filho, ele voltou arrependido, ele voltou transformado, arrependido, abraçou seu pai e falou: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aquele filho que ficou, ele ficou indignado com o seu pai. Ele falou: o teu filho gastou tudo que você tinha, tua fazenda, com as meretriz, e você o dá um bezerro cevado de festa? E aquele pai falou: filho, você sempre esteve aqui, e tudo que tem aqui é teu. Tudo que está na casa do Pai é nosso. É por isso, não estou falando espiritualmente, eu estou falando espiritualmente. Não estou falando o que está dentro da igreja, o que está dentro do templo. O que está dentro do templo é do ministério. Né? O que está dentro do templo pertence ao ministério. Mas tudo o que temos dentro da igreja, a unção, a liberdade de louvar, a liberdade de adorar, de glorificar, a liberdade de buscar os dons, a liberdade de sermos um filho de Deus, não de ser apenas um obreiro, um cantor, um pregador, não, porque palavra é com vento. Tem tantas pessoas que pregam bonito, canta bonito, parece um canarim, mas é vazio, aquele louvor sai vazio. Aquele louvor parece sai da boca para fora, não sai do coração. Quantas vezes eu escuto pessoas cantando a voz linda, mas o louvor parece que bate do teto e volta, não vai até Deus. Porque o louvor, por mais simples que seja, ele tem que ir primeiro ao Pai, e o Pai retorna aquele louvor com unção para a igreja. Não importa se você canta bem, se você canta bonito, o importante é que você canta para o Senhor. A palavra de Deus nos faz refletir, né? Aqui, eu fiz um rascunho aqui, né? O que pertencia ao pai também era do filho que se foi, né? Tudo que era do pai era do filho que se foi e do filho que ficou. O filho que se foi levou o que era dele, mas o pai ainda estava vivo. Então, o que era do pai continuava sendo do filho que se foi. O interessante é que o filho que se foi se arrependeu e voltou arrependido, consertou seus erros com mais experiência, né? Porque o que ele sofreu lá, ele não vai querer voltar mais para sofrer, né? Passar tudo o que passou, ele não vai querer passar. Então, mas o filho que ficou, ele tinha toda a oportunidade. Tinha toda a oportunidade de se achegar ao seu pai. Quer dizer, o outro filho foi embora, então ele ficou sozinho. Então, deixa eu me achegar mais ao meu pai,
deixa eu beijar ele, deixa eu abraçar ele, deixa eu dar mais amor pro meu pai agora, já que o outro não está aqui. Não, ele continuou do mesmo jeito, se esforçando, trabalhando para aumentar os seus bens, né? Para aumentar a sua fazenda, porque na mente dele tudo aquilo ia ser dele. Um dia o pai ia fechar o olho e ia ser dele. Só que o filho que se foi, ele falou: pai, reparte aquilo que me pertence, me dá, né? Quer dizer, ele, quando ele voltou, ele não voltou pensando em pegar de volta, tomar o que era do irmão ou pegar mais alguma coisa do pai. Ele só falou: pai, me recebe como um dos teus empregados. Porque ele voltou arrependido, ele viu que da onde ele saiu, da casa que ele saiu, para onde ele foi, ele só sofreu, né? Quantos crentes que vivem dentro da igreja e não é crente arrependido? Quantas pessoas que nasceram filhos de crente tá dentro da igreja e não são pessoas que se arrependem do que faz. São pessoas que erra, mas acha que só porque vive dentro da igreja, nasceu dentro da igreja, os pais são crentes, mente, engana os pais, engana o pastor, se são jovens, têm namoros sujos, mas está dentro da igreja. Canta no coral, canta na mocidade, canta, tem oportunidade para cantar, para louvar a Deus. Ei, não importa se a sua voz é bonita, se você canta igual um canarinho, o importante é que este louvor vai até os céus e é recebido pelo Pai. Não importa se você não sabe ler, que você não sabe expressar suas palavras. O importante é que a palavra que sai da sua boca seja o Pai falando por você, e não você falando pelo Pai, né? Mas o Pai falando na sua boca. Entregue só o que Deus mandar falar e pronto, não inventa, né? Tantas pessoas querendo inventar, querendo modificar e faz uma coisa, faz aquele teatro todo, é um teatro. Tem pessoas que para pregar faz um teatro tão grande, fala o que aprendeu, mas de Deus está vazio. É aquele sino que bate, só faz barulho, mas está vazio. Não acontece salvação, não acontece renovo, não acontece nada porque está vazio. É uma pessoa que vive para agradar as pessoas, não para agradar a Deus. Como aquele filho que ficou. O filho que ficou, ele falou para o pai: pai, eu sempre esteve aqui, eu sempre trabalhei para o Senhor nunca me deu nem que se o cabrito para me alegrar com meus amigos. E o pai falou: filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é teu, né? Tudo que eu tenho é teu. Uma coisa que me chamou bem a atenção aqui no capítulo, no versículo 20, que diz assim, ó: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e lhe beijou. Isso aqui foi o pai. O pai viu o seu filho de longe. O pai conhece. Ei, meu irmão, o pai te conhece de longe. Você que saiu da casa do Senhor e está aí fazendo as coisas que entristecem o Senhor, o pai te conhece. E se você é um escolhido do Senhor, você vai voltar. Mas vai voltar por amor, porque ama. Não existe esse negócio de não volta pelo amor, volta pela dor. Não tem base bíblica nisso. Se você está no mundo, você vai voltar por amor a Deus, porque você ama o seu pai. Você não vai voltar só porque está sofrendo, você vai voltar porque você se lembrou que tem um pai. Eu tenho a casa do meu pai. A casa do meu pai. Você vai voltar porque você se lembra que você tem a casa do pai, que você tem os braços do seu pai, que você tem o beijo no pescoço que o seu pai te dá. Você vai voltar por amor
ao seu pai. Não é porque você está sofrendo, tem tanta gente que prefere ficar sofrendo do que voltar para certas igrejas. Tem umas igrejas aí que tem gente que prefere ficar no mundo do que para essas igrejas, né? Mas o filho voltou porque ele se lembrou da casa do seu pai. Ah, como era bom, como era gostoso a casa do meu pai. Como a casa do meu pai tinha fartura. Eu podia cantar, eu podia orar, eu podia glorificar bem alto. Eu podia ficar à vontade na casa do meu pai. Eu tinha abraço, eu tinha o afago do Espírito Santo. O amor que o filho pródigo tinha ao pai fez ele voltar. Mas o filho que ficou teve toda a oportunidade de fazer afago ao seu pai, de beijar no pescoço do seu pai, de pedir: pai, me dá um bezerro para me fazer uma festa com meus amigos. Ele não pediu, porque na verdade ele não queria se divertir com os amigos. Ele queria aumentar mais e mais a sua riqueza, porque mais cedo ou mais tarde ia ser tudo dele, né? Deus conhece a intenção do meu coração e do seu coração. Não fica pensando que você engana Deus. Ah, você orar bonitinho aqui, fazer uma oração bem bonitinha aqui, que Deus vai se agradar dessa oração bonitinha. Não. Deus, antes de ouvir a sua oração, Ele vê a intenção do seu coração. Ele vê como que você está orando, com que intenção que você está orando, com que intenção que você se prostrou e está orando, né? Deus, Ele primeiro vê a intenção. Por isso que muitas orações que pessoas fazem não são respondidas, porque as intenções não são boas. Dizem que, estão orando o contrário para mim, eu estou sofrendo porque estão orando o contrário. Não existe oração contrária, porque quem atende às orações é Deus. Deus não vai ouvir uma oração maligna contra um escolhido dele, né? Então, não existe, isso é antibíblico, não existe oração contrária. Quem ouve as nossas orações e responde é Deus. Então Deus primeiro vê a intenção do nosso coração. Se a intenção do nosso coração é boa, Deus olha lá do céu, vê a intenção e ouve as nossas orações e responde. A palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14 diz: assim o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então estará atento os meus olhos, né? Estarão atentos os meus olhos e os meus ouvidos, né? Primeiro os olhos do Senhor ficam atentos, olha, vê a intenção, depois os ouvidos escuta para responder a oração. Porque o nosso Deus, a palavra do Senhor diz assim, entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto, porque aquele que te vê em secreto, né? Ele te vê primeiro, aquele que te vê, né? Não fala aquele que te ouve em secreto, fala aquele que te vê em secreto. Ele vê, primeiro ele vê, depois ele ouve a oração. Então não adianta nós ficarmos igual o irmão do filho pródigo que ficou com o coração com más intenção, cheio de má intenção, trabalhando feito um doido para aumentar a sua fazenda, aumentar as suas riquezas, porque sabia que mais cedo ou mais tarde seu pai ia fechar os seus olhos e ali ia ser tudo dele. E quando viu o seu outro filho, o seu outro irmão voltando, em vez de se alegrar, porque o seu irmão estava lá longe, podia estar até morto, mas ele voltou. Ele podia ter se alegrado junto com o irmão. Não, ele ficou triste, porque ele não pensou na vida ou na alma do irmão. Ele pensou na fazenda do seu pai. Agora meu pai vai ter que dividir tudo de novo e a minha parte vai ser mais pequena, né? É assim que as pessoas ultimamente estão pensando. E dentro da igreja também. As pessoas falam, o pastor está dando mais oportunidade para aquela irmã, está dando mais oportunidade para aquela irmã. E eu, como é que fico? Sempre que eu chego numa igreja, eu falo para o pastor, eu não se preocupe comigo.
se o Espírito Santo de Deus mandar você me dar uma oportunidade. Viu, meu pastor? Se o Espírito Santo de Deus mandar o Senhor me dar uma oportunidade, ou quem estiver dirigindo, foi o Espírito Santo de Deus que me deu. Mas não se preocupe não, meu pastor. Eu não vou ficar triste. Eu não vou sair da igreja. Não vou sair falando do meu pastor, porque não recebi oportunidade. Eu não sou mais crente menina. Eu já estou velha, já estou crescida. Não estou tomando mais leitinho não, estou comendo mocotó mesmo. Não fico triste. Esse negócio, não me dá oportunidade de eu sair da igreja ou cantar em outra igreja. Não. Se eu quero cantar, eu canto em casa. Se eu quero pregar, eu saio pelas ruas, que foi isso para Deus que Deus me chamou, e de casa em casa fazendo culto, pregando, orando pelas pessoas. Eu vou ficar triste na minha igreja porque o pastor não me dá oportunidade. Não se preocupe não, meu pastor. Não se preocupe de todos o culto me dar oportunidade, não. Isso não me entristece, não. Me entristece é saber que Jesus vai voltar e eu não vou com ele. Isso vai me deixar triste. Mas a oportunidade, eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero ouvir Deus falar comigo através dos louvores, através das palavras. Se o Espírito Santo de Deus usar o dirigente que estiver dirigindo, o meu pastor, para me dar a oportunidade, foi o Espírito Santo de Deus que mandou. Então, ele vai se responsabilizar por mim. Porque se o Espírito Santo de Deus me dá a oportunidade, tudo que vai sair da minha boca foi o Espírito Santo de Deus que falou. Ele vai se responsabilizar pelo que eu vou falar. Porque a minha preocupação é no que vai sair da minha boca. Eu tenho preocupação muito grande quando eu vou trazer uma palavra, porque eu tenho que falar aquilo que Deus está mandando eu falar. Né? Estou vendo um anjo aqui, um anjo acolá, isso. Não, né? Quantas mentiras. Estou vendo um anjo na entrada, um anjo na saída. Pessoas mentindo dentro da igreja. Por que as pessoas fazem isso? É uma coisa triste, vergonhosa de se ver. Os pregadores tudo falando que vê um anjo subindo, um anjo descendo, um anjo que veio, um anjo que foi. Os anjos são muito ocupados, os anjos são mensageiros. Eles só... Anjo, se você pudesse ver um anjo espiritualmente, é uma coisa gloriosa. Você os anjos como raios, ele sobe e desce, ele traz a bênção, entrega e volta, ele não fica passeando, não. Anjo não tem tempo de ficar passeando dentro da igreja, não, meu irmão. Anjos, se você pudesse chegar espiritualmente, as descidas de anjo é como foguete, é relâmpago, ele sobe e desce, sobe e desce. Os anjos, quantas vezes espiritualmente eu sentia o vento das asas dos anjos subindo e descendo perto de mim. Eu só sentia o sopro deles. Eu sentia. Eu nunca vi um anjo. Eu senti os anjos do Senhor subindo e descendo, trazendo bênção e levando lágrimas. Os anjos do Senhor, eles descem para trazer as bênçãos que são ordenadas por Deus e levam as lágrimas dos crentes. Levam as respostas, os pedidos dos crentes. Na verdade, o Espírito Santo de Deus que leva os nossos gemidos inexprimíveis com palavras que nós não temos para falar. O Espírito Santo de Deus, ele que está em nós. Não é que o Espírito Santo de Deus vem e vai. O Espírito Santo de Deus tem que estar em nós. O Espírito Santo de Deus que está em nós, que mora em nós, dentro do nosso coração, ele sente a nossa agonia, ele sente o nosso sofrimento, ele vê as nossas lágrimas caindo, vê que nós não temos palavra para falar e só choramos. O Espírito Santo de Deus leva até a Deus e traduz em palavra o que nós não podemos falar, não sabemos falar, porque o nosso sofrimento é tanto que não sabemos falar. O Espírito Santo de Deus traduz ao Pai,
por nós. E os anjos, eles descem, traz a bênção e leva nossas lágrimas. Desce, traz as bênçãos e leva nossas lágrimas. Não tem, quem está na carne não tem tempo de ver anjo, porque é como raios, Anjo não fica passeando no meio da igreja. Ele simplesmente sobe e desce quando o crente dá lugar e faz o lugar fervoroso para o anjo descer. Então, eu particularmente não sou, já vivi muito dentro da igreja, dirigi igreja, vivi em monte, vivi em rádio, fazendo programação e tudo. E com amadurecimento a gente vai entendendo que Deus não nos quer 24 horas dentro de igreja, mas Ele quer que nós sejamos igreja 24 horas. Deus nos quer sendo igreja dentro da minha casa, entre quatro paredes, quando ninguém está me vendo. Deus me quer sendo igreja no meu trabalho, no meu caminho. Já pensou, irmão? No seu caminho, que você leva uma topada e fala aquele palavrão, como não tem ninguém do lado, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. É aí que Deus quer te ver, se você é aquele crente que fala assim: ô Senhor, obrigado porque eu tenho um dedo. Tem tanta gente que não tem nem o pé, mas eu tenho um dedo para tomar uma topada. E da próxima vez, quando for passar por aquele caminho, vou olhar para aquela pedra que você tropeçou e não tropeça mais. Como será que você é? Você é um crente que agradeça a Deus por tudo, ou que está sempre reclamando a Deus, querendo sempre mais, trabalhando feito um condenado para querer sempre mais? Eu sou muito grata a Deus porque o que eu queria, Deus me deu até o que eu não pedi, Ele me deu. E eu sou muito grata a Deus. A única coisa hoje em dia que eu peço para Deus, primeiramente, que eu possa ser fiel ao Senhor até o fim eu peço ao Senhor. E a salvação dos meus dois filhos, é o que eu peço com toda a minha alma, de todo o meu coração. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não seja o irmão do filho pródigo, que ficou, ele tendo toda a oportunidade de ser um filho amoroso, carinhoso, de dar atenção para o pai, que estava na casa, que ficou na casa, mas a preocupação dele era só de fazer alguma coisa para chamar a atenção, só para chamar a atenção do pai, para quando o pai, antes de morrer, ou quando ele morrer, deixar tudo para ele. Mas não era a preocupação de amor. Ele teve toda a oportunidade de ser um filho, um verdadeiro filho, mas ele só vivia lá fora. Ele estava dentro de casa, mas realmente o seu pé estava lá de fora. Ele só vivia lá fora, trabalhando no campo, né? Nunca deu atenção para o seu pai. Mas o filho que se foi, ele era um filho amoroso, com certeza, que o seu pai, enquanto o filho tinha ido gastar o seu dinheiro, ele não estava nem aí, ele só queria saber, era o seu filho voltando, né? Ver o seu filho voltando. E ele ficou lá fora, com certeza o pai ficou lá fora, olhando para o caminho, para ver se via o seu filho. E quando o seu filho vinha vindo, ele foi ao encontro do seu filho e o beijou e o abraçou. Mas aquele filho que estava dentro de casa, que teve toda a oportunidade de ver o seu pai, de abraçar o seu pai, de buscar o seu pai, com certeza ele nunca recebeu um beijo do seu pai, porque ele nunca procurou. A palavra do Senhor, só para encerrar esta palavra, a palavra do Senhor aqui em Lucas 7, né? A palavra do Senhor aqui, eu acho muito lindo essa palavra que fala sobre a mulher. Lucas 7. Oh, Jesus, cadê? Lucas 7. Deixa eu ver aqui onde eu marquei. Lucas 7, 40 e...
A palavra do Senhor fala sobre o amor, né? Esse amor que o nosso Jesus nos dá, esse amor tão grande, que é a palavra aqui, ó, em Lucas 7, capítulo 7, e o 46, que diz assim, que fala sobre a mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas, né? E colocou o seu perfume caríssimo e enxugou com seus cabelos. Aqui é a palavra do Senhor que me traz a recordação, que fala muito bem sobre esta parábola do filho pródigo, né? Que fala assim, olha, 47, por isso te digo que os teus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Você entendeu, irmã? Você entendeu essa palavra? Em Lucas 7 e o 47, que Jesus falou sobre aquela mulher que todos diziam que ela era uma pecadora, mas foi ela que entrou na casa de Simão Pedro e lavou. Foi ela que entrou na casa de Simão e lavou os pés de Jesus, sendo ela uma pecadora. Pegou o seu perfume mais caro e lavou os pés de Jesus, secou com seus cabelos. Jesus falou que por ela ter muito pecado, todos julgam ela por ser uma mulher pecadora, por ela ser mais pecadora e ter mais pecado para ser perdoado. Ela amou mais Jesus, muito mais, porque ela foi perdoada daqueles seus muitos pecados. E Jesus aqui, ele fala na sua palavra, porque isso te digo, que os seus muitos pecados, ela tinha muito pecado, lhes são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Irmão, quantas pessoas pecam e nunca se arrepende? Irmã, qualquer coisa, eu tenho uma leveza no meu coração. Eu sou uma mulher muito pecadora, muito cheia de defeitos, muito chata. Pense numa pessoa chata. Eu sou muito chata. Eu me iro, assim, mano, não posso ver gente folgada, gente injusta, gente que comete injustiça, gente que se aproveita dos outros, folgada. Eu fico irada, eu falo, Jesus, tem misericórdia. Me ira, irmã, eu sou muito chata. Sou chata com limpeza, sou uma pessoa muito chata. Então eu tenho muitos pecados para ser perdoado, tenho muitas outras coisas, né? Tenho muitas outras coisas. Não vou falar dos meus pecados para você, não, né? Eu já conto pro Senhor. Mas eu sou uma pessoa, irmã, que eu sou muito maleável ao arrependimento, à humilhação. Eu tenho muita facilidade de pedir perdão, de me humilhar, porque eu tenho muita sensibilidade quando eu sinto que eu estou com alguma coisa no meu coração, que eu vou orar, eu sinto que o Senhor não está ouvindo minha oração. Então, eu peço perdão ao Senhor, peço perdão à pessoa que feri, eu peço perdão àquele que me feriu, porque quem está sofrendo sou eu com o pecado o que ele fez contra mim. Então, irmão, o Senhor diz que é aquele que se arrepende, mesmo o pecado sendo grande, não importa o tamanho do pecado, irmã. Não importa o tamanho do seu pecado, meu irmão, minha irmã. Não importa o que você praticou. Não importa, muitas vezes Satanás está colocando no seu coração, e o que você fez não tem perdão. Tem perdão sim. É só se humilhar. A palavra do Senhor diz assim, aquele que se humilha, o Senhor exalta. E aquele que se exalta, o Senhor humilha. Né? Então, aquele que se humilha, aquele que se arrepende de coração, o Senhor perdoa e faz uma nova criatura. Então, irmão, não existe pecado que Deus não perdoe. Não deixe Satanás lhe enganar, dizendo que você não tem jeito. Você tem jeito sim.
Volte para Jesus, se conserte. Veja o que você fez. Volte, se arrependa. Se foi pessoas, não foi Jesus, foi pessoas. Então se afaste das pessoas que te feriu. Se afaste das pessoas que te feriu e volte para Jesus. Se achegue a Jesus, se afaste das pessoas que te feriu. Mas volte. Jesus está voltando. Os dias se aproximam, os dias são maus. Jesus se aproxima. Todas as coisas que estão acontecendo está aqui, ó. Nada do que está acontecendo para mim é novidade. Porque está tudo aqui. Jesus está voltando. Volte. Não seja igual o irmão do filho pródigo, que teve o pai o tempo todo perto dele. Estava com o pai o tempo todo perto dele. Mas ele nunca se achegou ao pai. Ele nunca abraçou seu pai. Ele nunca beijou seu pai. Ele estava junto com o seu pai, mas estava o tempo todo lá fora, na fazenda, no campo, trabalhando para aumentar a sua riqueza. E nunca se achegou ao seu pai. Nunca se preocupou que o seu pai estava o tempo todo perto dele. O filho que se foi, ele voltou arrependido e foi perdoado e recebeu de volta tudo que era dele, porque ele se arrependeu de verdade, ele se arrependeu de coração e a misericórdia do seu pai foi grande para com ele. Quando você se arrepende de coração, a misericórdia do pai é grande e tudo que você perdeu, o Senhor devolve tudo com justiça, porque Deus não tira nada de ninguém para dar para nós. Ele dá aquilo que é nosso, por direito. O Pai ainda está vivo. O Pai ainda está no mesmo lugar, esperando você voltar. Volte, meu irmão, porque o Senhor está te esperando. Volte, minha irmã. Volte, jovem. Volte para Jesus. Jesus está às portas. Não seja como o filho que ficou, mas seja como o filho que voltou, arrependido. E a misericórdia do Senhor vai ser grande na sua vida, como ele um dia foi na minha. O Senhor foi misericordioso comigo. Eu fiquei 12 anos distanciada dos pés do Senhor, dos caminhos do Senhor, mas o Senhor me chamou com grande misericórdia. E aqui estou. Nunca mais senti vontade de ir para o mundo. Não tenho o menor desejo de voltar para o mundo, porque a casa de papai é muito boa. E não estou falando de templo, não. Eu estou falando a casa de papai, lá em cima. É para essa casa, é por esta casa que eu estou trabalhando, que eu estou trabalhando a minha alma. É por ela, não é por casa aqui na terra feita por mão do homem, não. Muitas vezes, pessoas que acham que porque eu sou missionária, porque eu sou cantora, isso e aquilo, eu quero tomar lugar de alguém, cheguei para tomar. Não, eu só quero o meu lugar que está lá em cima. O meu lugar que está lá em cima ninguém vai tomar, não. O que é meu, tá lá. Ninguém vai roubar o que é meu. É direito meu, tá lá. Então, meu amigo, meu irmão, o que é seu, tá guardado, tá lá. Volta, volta, meu irmão. Volta para os caminhos do Senhor. Ei, meu amigo, você que se foi, tá no mundo, bebendo, jogando, tá se prostituindo, tá fazendo as coisas que Satanás quer. Ei, aí não é seu lugar, não. Saia daí. Venha para casa do papai. Volta. O papai ainda está te esperando. Ele quer correr, quer te abraçar, quer beijar no seu pescoço, para dizer: filho, como eu esperei por esse dia, porque eu te amo. Volta depressa, meu filho. Volte, meu irmão. Volta. O Senhor, o teu Deus, o teu pai, teu amigo, teu irmão, aquele que nunca abre mão de você por nada, ele está te esperando. Fique você na paz do Senhor Jesus. E que esta palavra venha entrar no seu coração e venha desfazer
e quebrar todas as pedras que o inimigo colocou. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.